E aí, pessoal do primeiro ano, beleza? Um pouquinho mais animados agora, depois dessas 2 semanas de férias, tá? Deixa eu organizar nessa linha de estudos em EAD que vai ser importante para você, hein? Tá? Então, assistir uma aula bacaninha, fazer as anotações, preencher os exercícios da sua apostila, tá? E tirar suas dúvidas comigo nos horários que a gente tiver disponível no Hangouts. Bacana? Essa aula que eu estou discutindo com vocês hoje, ela é a aula 1415 e a gente já começou a falar algumas coisas dela, a gente só não tinha feito exercícios. Tá? Se você for retomar lá a nossa última aula 13, era uma aula sobre refração, em que a gente abordou bastante índice de refração. E aí, essa aula, desculpem, 14 e 15, a gente começou a falar das leis da refração, eu só não fiz exercício. Exatamente porque eu sabia que a gente ia voltar agora e eu matava os exercícios agora. Então, recordar a lei da refração que a gente conversou lá atrás. Esse slide aqui, inclusive, é o mesmo slide de teoria que termina a última aula que a gente tem gravada lá. Tá? Então, leis da refração. Refração é quando a luz passa de um meio óptico para outro, sofrendo uma alteração na sua velocidade, e em muitos casos isso acaba gerando um desvio da luz. Igual aqui, ó, raio incidente, ângulo de incidência medido sempre em relação à reta normal, meio A, índice de refração é NA. O senhor já não lembra mais nada disso. Índice de refração é o que me diz quão difícil é da luz passar nesse meio. E ela passa para o meio B, tá? Mudou a velocidade, RR, raio refratado, nosso ângulo é R, tá? E neste caso muda o ângulo. Tem um caso que não muda o ângulo, que é se o raio de luz entrar bem em cima da reta normal, aqui, ó, ele passa direto, sem sofrer desvio, tá? Nos outros todos a gente tem desvio da luz. E aí, esse desvio é dado pela lei de Snell-Descartes. Eu gosto de escrever a lei de Snell-Descartes assim. Se você olhar a sua apostila, ela está lá. N passa por N provém, seno de I por seno de R igual a N passa por N provém. E eu vejo os alunos sempre se confundindo com N passa, quem que é N provém, dá um enrosco. Então eu gosto de abordar assim, ó. NA seno de I, NB seno de R. Não sei, não senhor. Não sei, não senhor. Tá? Para você lembrar. Quem que é o NA? O NA é o meio aonde o ângulo I está. Por isso que é NA seno de I. Tá? O ângulo I está se propagando aqui, né? O raio de luz propagando pelo meio A. O ângulo I é definido entre o raio incidente e a reta normal. Então, NA seno de I igual a NB seno de R, tá? Já que o meio B, beleza? O meio B tá, é o meio onde o R está contido. NA seno de I igual a NB seno de R. Não sei, não senhor. NA e NB são os índices de refração dos meios A e B. Né? Aquela grandeza que me diz quão difícil da luz passar nesse meio. Não tem unidade de medida. E I e R são os ângulos de incidência e de refração. Lembra? Sempre medidos em relação à reta normal. A gente sempre mede em relação à reta normal. Tá? Essa aula, então, ela tem 3 exercícios para a gente fazer. Tá? Exercícios de aula, exercícios da sua apostila. Então, pega a sua apostila. Tá? Se você não pegou ainda, dá uma pausa aqui no vídeo. Pega a sua apostila, pega o seu lápis, que a gente vai resolver as questões. E eu sugiro que você transcreva, né, a resposta para a apostila, como se você estivesse na sala de aula, anotando a resposta do exercício que eu estou fazendo na lousa, que nesse caso é o nosso computador aqui, beleza? Então, olha lá. Questão 1 é uma questão, um texto bem grande, ele fala que um professor de física resolveu mostrar em sala de aula um experimento sobre refração. Com ambiente escuro, ele fez um estreito feixe de laser vermelho ser apontado ou ser refratado do ar para a água, contido em um aquário com forma de paralelepípedo. Para que a trajetória da luz fosse visualizada pelos alunos, o professor turvou, tá? Então, sujou um pouquinho a água com algumas gotas de leite e espalhou um pouco de vapor obtido a partir da sublimação de gelo seco na região logo acima do recipiente com água. Por que ele tem que fazer isso? Para você enxergar o reflexo, tá? Da luz nas partículas, ou de fumaça ou no leite que está na água, para a gente poder enxergar a trajetória do raio de luz, para a gente poder visualizar o raio de luz. Por meio de um transferidor e com auxílio de um aluno, o professor concluiu que o ângulo entre o estreito feixe de luz e a superfície plana da água era de 30. Eu marquei esse ângulo aqui, ó. Entre o feixe de luz e a superfície da água, o ângulo é 30. Observe a figura ilustrando o experimento. Consultando uma tabela, o professor mostrou para seus alunos que o índice de refração absoluto da água era de 1,73, aproximadamente raiz de 3. Eu vou usar a raiz de 3, tá? Considere que o índice de refração do ar seja 1. Determine o ângulo formado entre o raio de luz refratado e a reta normal à superfície da água, no ponto de incidência. A seguir, complete a figura acima, destacando os ângulos envolvidos no fenômeno. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar a figura, que é para a gente poder recordar algumas coisas que vão ser úteis para a gente preencher o resto do texto. Tá?
Esse ângulo aqui, ó, é o nosso ângulo de incidência, o 30? Se você respondeu sim, errou. Para a gente poder determinar o ângulo de incidência, eu preciso da reta normal. O que é a reta normal? É aquela reta que forma 90 graus com a superfície. Então pega a sua régua aí, bonitão. Ah, professor, não tenho régua, vou fazer com a minha carteirinha. Você já sabe a minha opinião, né? Pega a sua régua, traça uma linha pontilhada, perpendicular aqui ao ponto de incidência, e aí eu tenho o meu raio de luz que está chegando. Quando o raio de luz passar para cá, ele vai sofrer um desvio, tá? Como é que eu sei que é para esse lado? Porque o ar é menos refringente do que a água. É mais difícil a luz passar na água. Então, quando isso acontece, ele se aproxima da reta normal. A gente vai tirar essa conclusão lá no último exercício. Mas a gente já tinha falado disso. Tá? A luz tem um comportamento de gente interesseira. Se aproxima de quem tem mais. Então, se a água é mais refringente do que o ar, é mais difícil passar a luz na água do que no ar. Ela fica mais próxima da reta normal na água. Ok? Então, esse é o ângulo R que ele pediu pra gente. E aí é que vem um dos macetes para essa questão. O ângulo que ele me deu, que é o 30, não é o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é 60. Por quê? Eu preciso medir o ângulo de incidência entre o raio e a reta normal. Ó. Senhor, como é que você sabe que é 60? Porque o ângulo formado aqui com a normal é 90. Por isso que ela chama normal. Tá? A normal é perpendicular. Se aqui era 30, para 60, perdão, para 90 falta 60. Beleza? Então, quando a gente precisar, a gente volta e consulta essa figura. Anota isso aí, deste jeito, na sua apostila. E é 60, eu quero R, o raio de luz aproximou da normal. Você tem uma sequência de perguntas aí, tá? Porque ele fala pra gente responder esse monte de coisa aqui. Ele fala para completar a figura acima, eu copiei, né? Ele dá o seno de 30, o seno de 60. Essas duas frases estão iguais, tá? Do slide anterior. Então, você tem, lógico, uma vez só na sua apostila. E ele fala, então, para isso, siga o roteiro apresentado. O que o autor da apostila está fazendo aqui? Dando um passo a passo do que você teria que fazer. Ah, um passo a passo do que a gente teria que fazer. Ah, professor, quando eu estiver fazendo prova, eu preciso de tudo isso? Não. Mas para hoje, isso é fantástico. Porque como faz tempo que a gente discutiu esse assunto, a gente ficou 2 semanas de férias, é legal que a gente retome a ideia passo a passo. Então vamos lá. Para isso, siga o roteiro apresentado. De que meio a luz provém? Tá, então a luz está passando de onde para onde? Ela vem de que meio? Bom, o raio de luz estava se propagando pelo ar. E vai passar para a água. Então ele provém do ar, passa para a água. Tá? Qual o índice de refração do meio de onde a luz provém? Bom, o índice de refração do ar, ele falou para a gente que era 1. Está no texto ali. Índice de refração do ar vale 1. Joia? Para que meio a luz passa? Bom, a luz passa do ar para a água. Então passa para a água. Ela vem pelo ar, passa para a água. Qual o índice de refração do meio para onde a luz passa? Ó, o índice de refração da água, ele mandou aproximar para a raiz de 3. Ah, senhor, eu quero usar 1,73. Por incrível que pareça, gente, é mais fácil usar a raiz, porque a gente consegue simplificar, do que usar o número decimal, tá? Qual o valor do ângulo de incidência? Então lembra, ó, você está com o desenho, né? Espero que você tenha copiado o desenho do slide anterior na sua apostila. Ô, senhor, não copiei. Achei que não ia usar. Então, pausa o vídeo, volta um pouco, copia aquele desenho. O ângulo de incidência é 60. Cuidado com a tentação louca de querer marcar 30. Tá? O 30 é medido com a superfície de separação. E os ângulos de incidência e refração são medidos em relação à reta normal. Ok? Qual o seno do ângulo de incidência? Ué, se o ângulo de incidência é 60, eu quero saber o seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Beleza? O que pediu, né? O que se pede? O valor do ângulo R. Então, isso que ele pediu para a gente preencher aqui, ó, mais ou menos a gente fez na figura lá. Marquei a figura bonitinha, né? Coloquei que o ângulo era 30 na superfície de separação, então o I é 60. N da água, N do ar, isso tudo são coisas que a gente anota para resolver a questão, né? Deixa anotadinho num canto, tá? Aí ele fala pra gente, agora aplique a lei pertinente ao fenômeno e encontre o valor da grandeza pedida. Qual é a lei pertinente a esse fenômeno? É a chamada lei de Snell-Descartes. Apesar de estar escrito Descartes, tá? É Descartes, a forma de a gente dizer o nome correto do cara. Ou somente lei de Snell, tá? Lei de Snell. Como que ela é? Bom, eu pego o meio e o ângulo que está neste meio. Ar, N do ar, vezes seno de I.
Professor, por quê? Porque a luz estava se propagando pelo ar quando ela formou um ângulo de 60 graus. Então, N do ar vezes seno de I. Beleza? O meio e o ângulo, seno do ângulo que está nesse meio. Igual ao N da água, porque ela passou para a água, e aí formou um ângulo R quando estava da água. N da água, seno de R. Não sei, não senhor. Beleza? Não sei, não senhor. Você conhece o N do ar? Sim, vale 1. E o seno de I? Seno de I é o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Igual ao índice de refração da água, raiz de 3, vezes o seno de R. Então, no fim da história, esse modelinho que ele deu pra gente é uma forma da gente anotar os dados. É aquilo que eu costumo fazer num cantinho da lousa quando a gente começa a resolver a questão. Então, uma vez raiz de 3 sobre 2 é igual a raiz de 3 vezes seno de R. Olha lá, raiz de 3 de um lado com raiz de 3 do outro, eu corto. O que sobrou? 1 vezes 1 sobre 2. Senhor, por que 1 sobre 2? Esses caras a gente divide, né? Então, uma vez 1 sobre 2. Meio. Meio, 1 sobre 2 é igual a seno de R. Então seno de R vale meio. Pessoal, tudo bem aqui, ó? Tá? Raiz de 3, você cortou. Ficou 1 sobre 2 igual a seno de R. Qual é o ângulo cujo seno vale meio? Tá? Ficou uma vírgula aqui que parece um 2 com apóstrofo aqui, né? Ó, tá? Na verdade é meio. E a vírgula é logo, o R é 30. Por quê? Qual é o ângulo cujo seno vale meio? 30 graus. O seno de 30 que é meio. Então R vale 30. A gente achou o nosso ângulo de refração. Belezinha? Eu vou voltar no slide anterior, tá? Vou voltar porcamente. Daqui a pouco eu trago de volta aqui para você poder entender. Ó, mas o que a gente achou é que este R'inho aqui é 30. Então ele veio com 60, passou com 30. Ficou mais próximo da reta normal. Beleza? Eu vou voltar lá no outro que é para você poder anotar ou dar um print na tela para você passar para sua apostila essa transcrição. Belezinha, gente? Tá? Então, se você precisar, dá um pause aqui agora, anota isso na sua apostila. Então, exercício 1, questão bacaninha, tá? Só um resumão para a gente saber como é que faz. Por enquanto, tranquilo, sem sustos. Então, legal. Então, vamos passar para 2. A 2 fala pra gente o seguinte, ó. Suponha agora que para o mesmo par de meios do exercício anterior, o raio de luz tenha sido refratado da água para o ar, sob ângulo de incidência de 30 graus. Nessas circunstâncias, determine o respectivo ângulo de refração. O que ele fez? Mudou o sentido da propagação. Aquele outro veio do ar para a água, agora está indo da água para o ar. A reta normal está aqui. Então, antes de começar a fazer a questão, eu vou preencher do mesmo jeito que a gente fez na questão 1. Eu sei que meu raio de luz, quando passar para o ar, vai se afastar da normal. Senhor, como é que você sabe disso? Porque ele está indo de quem tem mais para quem tem menos. Ele se afasta de quem tem menos, lembra? O raio de luz é sempre interesseiro. Se afasta de quem tem menos. A água é mais refringente, ele vai afastar. O ângulo de incidência é 30. Gente, ângulo de incidência é sempre o ângulo de chegada. O raio chega para passar de um meio para o outro. Esse ângulo é 30. Senhor, mas não é o 60 que está aqui? Não, o ângulo é medido sempre em relação à reta normal. E aqui eu vou ter um R, que vai ser maior que 30, porque ele teve que afastar. Como que eu calculo esse R? Lei de Snell, tá? A mesma que a gente usou antes. A única diferença é que ele não deu aquele roteiro cheio de coisa pra gente. N da água vezes seno de I. Não sei, não senhor. O I agora, tá, o 30 graus, está dentro da água. Então, sempre o índice de refração e o seno do ângulo que está neste meio. Então, N da água vezes seno de I, que vai ser o 30, igual N do ar, que aqui fora é ar, vezes o seno de R. N da água, raiz de 3, vezes seno do I, que é 30, seno de 30. Igual uma vez, que é o N do ar, vezes seno de R. Beleza? Ó, uma vez seno de R é seno de R mesmo. E o seno de 30 é meio, raiz de 3 sobre 2. Então seno de R vai dar raiz de 3 vezes 1, raiz de 3 dividido por 2. Ó, seno de R, raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo cujo seno vale raiz de 3 sobre 2? A pergunta é ao contrário, né? Qual ângulo R cujo seno vale raiz de 3 sobre 2?
Professor, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então meu R vale 60 graus. Então olha que bacana. Se ele vem do ar para a água, ele chega com 60, passa com 30. Mas se ele vai da água para o ar, ele chega com 30 e passa com 60. A gente estudou esse princípio lá nas primeiras aulas. Chama princípio da reversibilidade da luz. Eu só inverto a trajetória, tá? E o efeito é o mesmo. Belezinha por enquanto? Então vai, para você anotar aí, dá uma pausa, printa a tela, preencha a sua apostila, por favor. Questão 2 está feita. E agora? Ó, questão 3. Com os dados acima, obtidos nos exercícios 1 e 2, complete o quadro a seguir. Primeiro, quando a luz for refratada de um meio menos refringente a outro mais refringente, tá? O que é mais refringente? Tem maior índice de refração. No caso, o índice de refração da água, raiz de 3, é maior que o do ar, que valia 1. Tá? O raio refratado é desviado no sentido de... Bom, se eu estou indo para o meio mais, ele se aproxima da reta normal. Tá? Sempre se aproxima de quem tem mais. Está indo para o meio mais, se aproxima. Segundo, quando a luz for refratada de um meio mais refringente para outro menos refringente, o raio de luz é desviado no sentido de... Bom, está indo perto de quem tem menos, está indo para quem tem menos. Eu não gosto de quem tem menos, não. A luz é interesseira, então ela vai se afastar da normal. Tá? Se aproxima quando vai para o meio mais, se afasta quando vai para o meio menos. Belezinha? Pessoal, teoria dessa aula com resolução de exercícios, só isso. Você vê, ó, a gente gastou aqui menos de 20 minutos para conversar sobre isso. Claro, em sala de aula demoraria mais, tem que fazer a conta, tem que escrever, fazer o desenho, tá? E aqui o desenho está feito no PowerPoint, então eu acabo ganhando tempo em relação a isso. Porém, né, tudo que eu faria em sala de aula, faria na lousa, está feito aqui. Faça a tarefa dessa aula, por favor, tanto mínima quanto complementar, e venha tirar dúvida comigo. Por quê? As pessoas chegam no ensino médio com um pequeno traumazinho a respeito de seno. Então, a hora que aparece uma expressão que tem um seno pelo meio do caminho, que tem que desenhar, identificar o ângulo, o pessoal dá uma travada. Então, faça esse tipo de questão e venha me perguntar. Prefiro que você venha perguntar para mim, lá no Hangouts Meeting, nosso plantão online, do que você vá procurar a resposta direto no plural. Exatamente por causa da história que eu te apresentei, o índice de refração. Não sei, não senhor. É mais fácil ver assim do que ver N passa por N provém. E no plural está N passa por N provém. Tá? Então, tenha certeza. Tire suas dúvidas comigo que vai ser mais negócio. Beleza? Espero que você, então, seja feliz. Fique em casa aí, tá? Se divirta com essa aula, né? Porque física é alegria em aramaico. Física é uma coisa que relaxa, gente. Falou, pessoal. Juízo. Até mais.